Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Sim. Boa noite, então. Boa noite a todas vocês. Núbia, Fabi, Luzanira. Boa noite para vocês. Desculpa, viu, gente, aí pelo atraso, que na verdade não foi atraso. Estava tudo aqui pronto para acontecer a partir das 19 horas, mas aí, de repente, a máquina emperrou aqui. Entrei por outra máquina para tentar buscar, enfim, essa aqui funcionou com os vídeos instrutivos da internet. E aí a gente retoma aqui os nossos trabalhos. Bom vê-las novamente nesse início de semana. Como vocês sabem, nós já estamos conversando sobre processo constitucional, tanto que é um estudo que a gente faz em duas partes. Primeiro a gente vê controle de constitucionalidade e depois a gente vê ações constitucionais. Na primeira aula, nós tivemos noções básicas sobre controle de constitucionalidade. Na última aula, nós já conseguimos adentrar um pouco do controle de constitucionalidade difuso e conferimos especial ênfase à cláusula de reserva de plenário, que é prevista no artigo 97 da Constituição. E hoje a gente segue estudando o controle difuso e começa a ver alguns pontos relacionados ao controle de constitucionalidade concentrado, que é o espaço que vai ocupar a maior parte desse nosso estudo sobre o processo constitucional. Então, para nós começarmos aqui as nossas reflexões, retomarmos as nossas reflexões sobre o controle de constitucionalidade difuso, só para arejar um pouquinho a cabeça, lembra que a gente conversou e disse que esse controle ele pode ser feito por qualquer juiz, ele pode ser feito por qualquer tribunal, ele é feito, portanto, de maneira difusa. E uma outra característica desse controle de constitucionalidade difuso, é que ele é feito a partir de um caso concreto. Então, aquele que procurou o Poder Judiciário, aquele que buscou a prestação jurisdicional, não foi ali buscando um controle de constitucionalidade. Ele foi ali buscando resolver uma lide qualquer, seja civil, seja penal, seja trabalhista, e no transcorrer dessa lide, ele se deu conta, o juízo se deu conta, que era necessário fazer um controle de constitucionalidade para resolver o caso concreto. E daí a gente até viu na última aula como que isso se opera, inclusive, em instância recursal, que a necessidade que se tem, né, de salvaguardar a reserva de plenário, ou seja, para que se declare inconstitucionalidade, é necessário que o próprio tribunal como um todo, o plenário, ou um órgão especial para isso destacado, por maioria absoluta, nos termos do artigo 97 da Constituição, declare essa inconstitucionalidade. Então, foi mais ou menos isso que a gente conversou na última oportunidade. Hoje, para começar o tema de hoje, a primeira informação que a gente precisa guardar é que quando estamos falando de controle difuso, os efeitos desse controle para as partes, eles se dão, ao menos em regra, interpartes e são retroativos. Ou seja, aquilo que for decidido no caso concreto, aquilo que for decidido nesse processo a respeito de constitucionalidade, não vai ter, em regra, um efeito para todos. Não vai ter um efeito apenas dali por diante. O efeito, em regra, desse controle de constitucionalidade difuso é entre as partes e apenas entre as partes envolvidas nesse processo, e os efeitos também vão ser retroativos, ou seja, a lei vai ser declarada para aquele processo e tão somente para aquele processo, alcançando apenas essas partes, essa lei vai ser declarada nula. Ela vai ter a sua validade comprometida. Os seus efeitos vão ser retroativos, os efeitos dessa declaração serão retroativos, o que consiste nos efeitos ex tunc, com T de tatu, só para a gente guardar. Outro ponto importante que vale a gente mencionar e que às vezes confunde muita gente é que mesmo no controle de constitucionalidade difuso é possível modular os efeitos. A gente já sabe sobre modulação de efeitos porque desde o começo do curso a gente vem conversando sobre isso.
não apenas quando começamos a estudar processo constitucional. O que isso quer dizer? Quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, essa inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, então se declara desde a origem. E aí, automaticamente, a gente pensa, poxa vida, mas isso aí poderia redundar numa injustiça, até numa bagunça, porque, afinal de contas, muitas relações podem ter sido tratadas, podem ter sido disciplinadas, legisladas e decididas a partir dessa lei que foi declarada inconstitucional desde a origem. Nessa situação, o que fazer? E aí, quando a gente lê lá a lei que disciplina a DI, a DC, a DO, que é a Lei 9868 de 99, lá no artigo 27, a gente descobre que essa modulação de efeitos pode ser feita pelo STF por maioria qualificada, que são 2/3 dos 11 ministros, então 8 ministros, podem, ao invés de declarar a inconstitucionalidade desde a origem, que é a regra, tá? A teoria da nulidade, podem declarar a inconstitucionalidade daqui por diante ou mesmo a partir de um ponto do futuro em diante. É isso que diz o artigo 27 e é isso que diz é nisso que consiste a modulação dos efeitos. E por que a gente confunde? Porque a gente lê lá na Lei 9868 de 99, que disciplina o controle de constitucionalidade concentrado, e passa a supor que isso só se dá, essa modulação de efeitos só se dá em âmbito de controle de constitucionalidade e só se dá tendo o envolvimento do STF. Mas a verdade é que essa modulação de efeitos ela pode ocorrer até mesmo no controle difuso, até mesmo pelo juiz, pelo tribunal envolvido nessa demanda. É uma interpretação que é feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é uma analogia a partir da 9868 de 99, que franqueia a possibilidade, portanto, de que a modulação de efeitos não se restrinja apenas ao controle concentrado, mas que a modulação de efeitos ocorra mesmo em sede de controle de constitucionalidade difuso. Isso, inclusive, é o exemplo que a gente viu na última aula a respeito do município de Mira Estrela, que é aquele exemplo daquela cidade aqui no interior de São Paulo, que até um tempo tinha 11 vereadores para uma cidade que não tinha 2.000 habitantes, o que vai contra o artigo 29 da Constituição, que dita um mínimo de vereadores em conformidade com o número de habitantes. Então, não havia possibilidade para aquela cidade, para aquele município, de contar com 11 vereadores, já que a população era muito pequena. Em razão disso, o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública no intuito de que fosse preservado o mínimo constitucional, o mínimo de vereadores constitucional, e mais, que os vereadores devolvessem aquilo que haviam recebido em razão do desempenho da função no cargo de vereador. E aí, me parece que de maneira muito adequada e acertada, o Poder Judiciário avaliou as circunstâncias e disse, não, para que, de fato, daqui por diante não vamos ter mais 11 vereadores, vamos ter 9 vereadores, é isso que dita a Constituição, mas aquilo que foi feito até então, aquilo que foi recebido pelos vereadores até então, permanece com eles, porque nós vamos aqui modular os efeitos dessa decisão, o que demonstra que, de fato, mesmo em sede de controle de funcionalidade difuso, guarde essa informação, é possível se efetuar a chamada modulação dos efeitos. Outra informação importantíssima a respeito de controle difuso, certamente isso vem à tona cada vez que você estudar controle de constitucionalidade difuso, qualquer autor, qualquer aula vai fazer menção a essa questão, que é a seguinte: é possível que essa decisão tomada em sede de controle difuso, ela seja estendida para todos? É possível que ela tome efeitos erga omnes? Porque se faz menção nisso, a gente lembra da tela anterior, que os efeitos em regra de um controle difuso, que é feito a partir de um caso concreto, eles serão retroativos e eles serão interpartes, ou seja,
apenas aquelas partes que estão envolvidas na demanda, a decisão só vai ter aplicabilidade para essas partes. Mas aí se questiona, poderia, quando da decisão do STF, e o STF não faz só controle concentrado, faz difuso também. Quando o STF faz o controle difuso, essa decisão do STF poderia se estender para todos e não ficar restrita ali apenas interpartes? Quando você lê o artigo 52, inciso 10 da Constituição, você vai ver lá as competências do Senado Federal. E dentre essas competências, no inciso 10, diz que o Senado Federal, diante de uma decisão dessa natureza do STF, pode suspender essa lei. Então, o STF, no controle de constitucionalidade difuso, não concentrado, né? Porque, digamos, você ajuizou essa ação em primeira instância, para tratar seja o que for, questão civil, questão trabalhista, questão criminal, enfim. Aí você avançou, chegou à sentença, não se conformou, interpôs recurso para a instância recursal, veio o acordo da instância recursal, também não se conformou. Diante desse seu inconformismo, você encontrou subsídios para interpor o chamado recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Você foi lá no artigo 102 da Constituição, inciso 3º, percebeu que havia amoldamento para a interposição do recurso extraordinário, defendeu a relevância daquela questão, né, para a repercussão geral daquela questão, não apenas para o seu caso, mas para todos os casos, para o país como um todo. E aí, lá no STF, foi recepcionado o seu recurso extraordinário. O seu recurso extraordinário foi recepcionado, começou a tramitar, e o STF, quando foi decidir, fez controle de constitucionalidade. E, nesse caso, não é um controle de constitucionalidade norma por norma, como é feito num controle concentrado. É um controle de constitucionalidade que nasceu lá na primeira instância, num caso concreto, e veio a desaguar no Supremo Tribunal Federal. E, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal não vai fazer um controle concentrado, vai fazer um controle difuso. Só que o controle difuso, como nós já mencionamos, ele tem as suas limitações. Por mais que os efeitos sejam, em regra, retroativos, aquela decisão tem alcance apenas interpartes. E aí o ponto é possível que essa decisão do Supremo Tribunal Federal passe a ter alcance para todos e não apenas alcance interpartes? É o que nos responde o artigo 52, 10 da Constituição. É competência do Senado Federal a possibilidade que o Senado Federal, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, suspenda a lei que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, declarou inconstitucional. E daí, dessa ideia, que emerge esse conceito de abstrativização do controle difuso. O nome é difícil, mas o conceito é muito simples. Porque o controle difuso, como a gente já aprendeu, ele é feito de maneira, num caso concreto, para ter alcance apenas interpartes. Então, se eu tiro dessa lógica de se restringir ao caso concreto e se estender ao todo, eu tiro da lógica concreta para estender ao todo, eu estou fazendo uma abstrativização do concreto para o abstrato, do caso concreto apenas para o todo. Então, há uma possibilidade, se cogita uma possibilidade que mesmo em controle difuso, nós estejamos avançando para a chamada abstrativização do controle difuso, não apenas para o caso concreto, mas para o todo. E aí tem outro conceito que pode despertar a dúvida, dado assim as palavras serem, quem sabe, um pouquinho diferentes, como a transcendência dos motivos determinantes. O que é transcender? Tá? É ir além. Geralmente a gente ouve essa palavra no contexto assim espiritual. Viemos aqui buscar a transcendência. Viemos aqui ter um contato num plano metafísico e tal. Essa palavra também é utilizada em contexto jurídico. Inclusive, na última aula, nós fizemos uma questão
foi a última aula ou foi a penúltima aula, e que nós falamos sobre o princípio da intranscendência das penas, chamado também de princípio da pessoalidade, que nada mais é que se eventualmente eu for condenado por um crime, o meu pai não responde por mim, o meu filho não responde por mim. Eu tenho que responder pelo crime que eu cometi. Então, esse é o princípio da pessoalidade das penas ou intranscendência, ou seja, a pena não vai além de mim para outras pessoas cumprirem a pena em meu lugar. Nesse caso aqui, nesse contexto, a palavra transcendência dos motivos determinantes, é necessário que a gente lembre por um instante, vocês que são estudiosos também do processo civil, como é a divisão de uma sentença, como é a divisão de uma decisão judicial. Em regra, num primeiro tópico, o juiz ou o tribunal vai fazer um relatório de tudo o que aconteceu no processo até ali. Num segundo tópico, vai ter a fundamentação, por que, que ele está decidindo, como decidiu. Ou seja, ele vai pegar aquilo que ele descreveu no relatório, os fatos, o desenrolado processual, vai conjugar com o direito, e nessa conjugação entre fato e direito, ele vai decidir, ele vai fundamentar. E, por fim, na terceira faixa da sentença, de um acórdão, vai vir o dispositivo, que é quando o juiz, o tribunal, diz exatamente o que vai acontecer. Ante o exposto, vírgula, julgo procedente, ou declaro aqui o provimento do recurso. Enfim, um último trecho, um último parágrafo que o juiz dirá de maneira direta aquilo que ele decidiu. Se está declarando alguma coisa, se ele está constituindo alguma coisa e assim por diante. E o que se questiona no controle de constitucionalidade é se a fundamentação, nós vamos ter uma aula mais adiante que vamos tratar apenas sobre isso, mas se a fundamentação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em que se declara, em que se faz controle de constitucionalidade difuso, se ela também vai no combo, se ela também vai transcender, ou se apenas o dispositivo. Então, lembra, o acórdão tem um relatório, tem a fundamentação e tem um dispositivo. Aqui na fundamentação é que estão os motivos determinantes. Então se questiona, vai transcender nessa ampliação de decisão, nessa abstrativização de decisão, vai transcender apenas o dispositivo, o terceiro ponto, ou seja, aquilo que se decidiu pontualmente, ou vai transcender inclusive os motivos, os fundamentos determinantes para aquela decisão. Um ponto que a gente vai ver em aula específica, mas o fato é que se percebe nessa abertura do artigo 52.10 da Constituição e em outros mecanismos que cada vez mais aquilo que era para ser estritamente um controle de constitucionalidade difuso e, portanto, com efeitos apenas interpartes, tem tido um alcance maior, tem avançado para uma abstrativização. Tem que falar devagar, porque senão a gente não dá conta de falar uma palavra desse tamanho. Né? Outro ponto aqui, qual a amplitude do artigo 52.10? Ele pode suspender apenas leis federais? Ele pode suspender apenas leis estaduais? Ele pode suspender apenas leis distritais? Não, todas essas leis, uma vez que elas tenham sido declaradas inconstitucionais em controle de constitucionalidade difuso operado pelo Supremo Tribunal Federal, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela distrital, seja ela municipal, qualquer espécie de lei pode vir a ser suspensa pelo Senado Federal. E por que é muito relevante fazer essa menção? Porque no controle concentrado, em regra, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o objeto de julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele se restringe a leis federais e leis estaduais, leis e ato normativo federal e estadual. É isso que é o objeto de um controle concentrado. Mas no controle difuso, o STF pode declarar inconstitucional qualquer espécie de lei. Então, diante de um controle difuso, qualquer dessas espécies, seja federal, seja estadual, seja distrital, seja municipal,
pode ser do interesse do Senado Federal promover a suspensão. E aí você pode, eventualmente, uma assertiva, se confundir e pensar, mas espera aí, o STF só não faz controle, não é só de lei federal e lei estadual? Em controle concentrado, sim, ao menos em regra. Mas o controle difuso pode ser feito a declaração de inconstitucionalidade de leis de quaisquer uma dessas matérias. Outro ponto que pode provocar dúvida quando é feita a leitura do artigo 52.10 é que lá diz que o Senado Federal pode suspender essa lei declarada inconstitucional no todo ou em parte. E aí, diante dessa leitura sumária, você pode ficar com a dúvida, mas espera aí. Então, isso significa que o Senado Federal ele pode decidir que ele vai suspender toda a lei ou parte da lei? Cabe ao Senado Federal tomar essa decisão? A resposta é não. Não cabe ao Senado Federal tomar essa decisão. O que isso significa? Se o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei como um todo, então, digamos, a lei tem 10 artigos. Os 10 artigos foram declarados inconstitucionais num controle difuso. O Senado Federal pretende suspender essa lei, porque ele pode, no artigo 52.10, conforme os termos do artigo 52.10 da Constituição. Mas, se ele for fazer isso, ele vai ter que suspender os 10 artigos da lei. Ele não pode dizer, o STF declarou inconstitucional os 10, mas eu vou declarar inconstitucional apenas 7. O Senado Federal não pode fazer isso. Da mesma forma, se nessa lei de 10 artigos, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional apenas os 5 primeiros, preservando constitucionais os outros 5 artigos, o Senado Federal, caso decida suspender essa lei, vai ter que suspender nos termos em que foi a declaração do Supremo Tribunal Federal, ou seja, apenas metade da lei poderá ser suspensa pelo STF. Resumindo, se o STF declarou inconstitucional a lei como um todo, ainda que em controle difuso, se o Senado Federal, por livre e espontânea vontade, decidir suspender a lei fundada nessa declaração do STF, então ele terá que suspender o todo, porque o STF suspendeu no todo. E terá que suspender em parte, porque o STF suspendeu em parte, caso o STF tenha suspendido em parte. É isso que significa o artigo 52.10, esse todo ou em parte, aí do 52.10 da Constituição. Outro detalhe importante, quais são os efeitos dessa decisão do Senado Federal? Porque o Senado Federal, a partir do seu instrumento que lhe é próprio, que é a resolução, ele vai suspender essa lei que foi declarada inconstitucional no todo ou em parte pelo Supremo Tribunal Federal. Só que aqui tem um detalhe importantíssimo. O Senado Federal, ao suspender essa lei, não vai aplicar sobre a sua decisão efeitos ex tunc. Porque o que a gente aprendeu? O Senado, o Supremo Tribunal Federal, ou qualquer tribunal, ou qualquer juiz, quando faz controle difuso, os efeitos, em regra, eles são retroativos, ex tunc, e eles são interpartes. Aí agora a gente descobriu que esse interparte pode ser relativizado pelo Senado Federal, no artigo 52.10, e que, mais do que isso, a decisão do Senado Federal não pode ter efeitos retroativos, como teve lá no caso concreto. A decisão do Senado que suspende a lei vai ter efeitos ex nunc, daqui por diante, ex nunc ven de navio. Ou seja, lá no caso que o STF decidiu, no caso concreto, ali sim vai ter efeitos retroativos. Mas, na decisão do Senado Federal, ele não vai ter efeitos retroativos, vai ter efeitos daqui para frente. Aí você pode pensar, mas isso aí não seria injusto, porque o Senado Federal, ele vai decidir daqui para frente, vai ter alcance para todo mundo, mas e para as pessoas que precisam que o alcance seja retroativo, assim como foi lá no caso concreto julgado pelo STF? Muito simples. Para essas pessoas, elas terão que
ajuizar a sua própria ação para dizer, olha, o STF já julgou dessa maneira e declarou inconstitucional essa lei. Então, nesse caso, tem que ser aplicada a mesma coisa, inclusive com efeitos retroativos. Ou seja, se eu, pessoa física, se eu, pessoa jurídica, se eu, organização de qualquer espécie, preciso que, para o meu caso, tenha efeitos retroativos, porque os efeitos aqui para frente não resolvem para mim, não me atendem, e é só isso que o Senado pode me oferecer, com essa suspensão de 5210, então eu vou precisar ajuizar a minha própria ação para que eu possa obter esses efeitos retroativos. Porque os efeitos retroativos, eles só se dão no caso concreto, quando nós estamos falando de um controle de constitucionalidade difuso. Outro ponto importante, é interessante o controle difuso, porque o controle difuso, embora seja uma matéria pequena, é cheia de questionamentos. Então, é a abstrativização do artigo 52, é a abstrativização do controle difuso, é no todo ou em parte, tem um monte de questõezinhas assim que saem do, do comezinho, né, do comum, e que demandam a nossa reflexão. Essa questão aqui, por exemplo, ela é famosíssima. É possível que você já tenha ouvido ela por aí, talvez tenha se esquecido. Mas o ponto é, o que a gente aprendeu? No controle difuso, os efeitos são interpartes e são retroativos, essa é a regra. Aí, pode ser que o controle difuso seja feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal não faz só controle concentrado. Se o próprio Supremo Tribunal Federal fez controle difuso, essa decisão lá deles, que só teria efeito interpartes, ela pode ter efeito para geral, para a galera. Ela pode ter abstrativização, desde que o Senado Federal se valha do artigo 5210. Aí suscitou-se a questão, tá, mas o Senado Federal, diante dessa decisão do STF, ele é obrigado a fazer aquilo que diz o 5210, ou seja, o Senado Federal ele é obrigado a suspender essa lei que foi declarada inconstitucional pelo STF em controle de constitucionalidade difuso? Eis a questão. E vejam vocês, já houve muita gente que defendeu que sim. E o expoente dessa defesa sempre foi o ministro Gilmar Mendes. O que dizia o ministro Gilmar Mendes? Sobre o artigo 5210, é preciso se operar a chamada mutação constitucional. A gente aprendeu sobre mutação constitucional lá em Teoria da Constituição. O que é mutação constitucional? Só para relembrar. Você, ao interpretar o texto, mantém o texto tal como ele é, você não o muda do ponto de vista textual, do ponto de vista gramatical, mas você muda o sentido conferido ao texto, que é aquilo que a gente falou sobre a quarentena de entrada, o artigo 93, inciso 1º da Constituição, aquilo que a gente falou sobre o entendimento sobre o que é uma família, do artigo 226, parágrafo 3º, não família, para ser mais exato, sobre a possibilidade de união estável ser convertida em casamento, mesmo para uniões homoafetivas. São dois exemplos que costumam ser dados quando a gente fala sobre mutação. E o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele defendeu à época que o artigo 5210 também deveria contar com mutação constitucional. E qual é o entendimento dele? Para ele, é assim, se o STF declarou inconstitucional, e o STF é o guardião da Constituição, e a Constituição tem força normativa, não tem que o Senado Federal ainda decidir se vai suspender ou se não vai suspender essa lei, mesmo que se trate de um controle difuso. O Senado Federal, no entender do ministro Gilmar Mendes, ele seria obrigado a suspender a lei. E, com isso, a sua competência se reduziria a tão só publicar aquilo que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, isso foi apurado, analisado ali pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, e, ao meu ver, prevaleceu o juízo
né? Prevaleceu o bom senso e a boa interpretação, no sentido de que, mas espera aí, se o STF decide algo que impõe o movimento da máquina do Senado Federal, nós estamos aí fazendo uma clara violação do princípio da separação de poderes. Então, o nosso poder aqui é, num controle difuso, eu declaro a inconstitucionalidade. Eu declaro a inconstitucionalidade da norma para aquele caso e pode vir ter um alcance para todos, caso o Senado Federal entenda por bem que assim deve ser feito e o fará mediante resolução. Mas o Senado Federal ele não está obrigado a isso, como era o entendimento que foi defendido, né, pelo ministro Gilmar Mendes. Então, prevaleceu o entendimento de que o artigo 5210 segue com a interpretação costumeira de que cabe ao Senado Federal decidir, sob pena de violação de poderes, se ele suspende ou se ele não suspende essa lei declarada inconstitucional em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Esse item que surgiu agora é isso que a gente já conversou, tá? Esse é o entendimento do STF sobre a matéria. Controle incidental em controle concentrado abstrato e seu efeito erga omnes. Olha que o nome é comprido, mas isso não é tão difícil assim. Tá bom, doutora Luzanira? Então vamos, como diria o Jack, vamos por partes. Né? São meus próprios brocardos, né? Paira a lenda, como diria o Jack, sempre falo essas coisas. Tô guardando os meus próprios brocados. Mas, enfim, vamos por partes. O que é um controle incidental em controle concentrado abstrato? Primeira coisa, a gente já aprendeu o que é controle difuso. Controle difuso é feito por qualquer juiz, por qualquer tribunal, até mesmo pelo STF, só que é feito de maneira concreta. Vai um caso concreto, e aí, secundariamente, é necessário fazer um controle de constitucionalidade. Quando nós estamos diante de um controle concentrado, isso chegou lá sem um caso. Isso chegou lá para ser decidido norma por norma, certo? Eu vou pegar a Constituição de um lado como norma parâmetro, vou pegar a lei infraconstitucional de outro como norma objeto e vou comparar. E se a norma objeto não for de acordo com a norma parâmetro, essa norma objeto vai ser invalidada. Agora, estamos no STF. O STF está operando um controle de constitucionalidade concentrado, norma por norma. O controle de constitucionalidade concentrado operado pelo STF, ele tem efeitos erga omnes para todos. Diferente do difuso, que tem apenas efeitos interpartes, apenas para as partes envolvidas no processo. No concentrado, não é interpartes. É para todos, porque é norma por norma. Aí eu estou lá no controle, operando controle de constitucionalidade concentrado. Mas eu me dei conta que tem uma questão que eu preciso resolver sobre esse controle de constitucionalidade, que não é uma questão ali do próprio controle de constitucionalidade concentrado. É uma questão de controle difuso, que eu preciso resolver ali para resolver o concentrado, mas eu não resolvo dentro do concentrado. Então, eu vou na salinha do lado, aquela nossa explicação da última aula. Estamos na sala grande, vamos para o quartinho do lado. Então, eu vou para o quartinho do lado. E, incidentalmente, eu vou resolver essa questão, para que, uma vez resolvida essa questão lá no quarto, eu volte para o controle concentrado. E aí a pergunta que emerge é: nós sabemos que o controle concentrado ele tem efeitos para todos. Ele tem efeitos erga omnes. Ele também teria efeito erga omnes para todos. Aquilo que se decidiu no quartinho, incidentalmente, num controle difuso, também teria efeito erga omnes, já que no palco da festa nós estamos fazendo controle concentrado que tem efeito erga omnes. E aí o exemplo que a gente
tem no nosso material, inclusive, é dessa medida provisória 366 de 2007, que criou, que dispôs sobre a criação desses institutos sobre o meio ambiente, conservação da biodiversidade e assim por diante. Qual é a questão? Você sabe, segundo o artigo 62 da Constituição, que cabe ao chefe do Poder Executivo editar medida provisória. Essa medida provisória vai ter validade ali por 60 dias, depois por mais 60 dias, se não for aprovada, e a intenção é que a medida provisória ela seja convertida em lei, tá certo? Então, qual é o ponto aqui? Essa medida provisória, 366 de 2007, ela prosperou, ela vingou, e ela foi convertida em lei. Que lei? Ela foi convertida em que lei? Essa que está aí na sua tela, a 11.516 de 2007. Ela foi convertida nessa lei para a criação do Instituto Chico Mendes. Muito bem. Essa lei se entendeu que ela estava, de alguma forma, viciada por inconstitucionalidade. E então se ajuizou a ação correspondente para que essa lei, a 11.516 de 2007, tivesse reconhecida a sua inconstitucionalidade. Isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Foram avaliar se a lei era inconstitucional ou se ela era constitucional. Só que aí se descobriu um ponto. Mas espera aí, antes de nós avaliarmos se essa lei é constitucional, nós precisamos lembrar que essa lei foi feita a partir de uma medida provisória. Então, se ela foi feita a partir de uma medida provisória, há aqui a alegação de que essa medida provisória não observou as regras constitucionais. Então, a medida provisória, a 366 de 2007, que redundou na lei, a 11.516, essa medida provisória, ela existe a possibilidade dela ser inconstitucional. Então, nós estamos aqui, vamos pensar que estamos no STF. Nós estamos aqui sobre a mesa, sobre a nossa mesa, está a Lei 11.516 de 2007. Esse é o nosso problema. Se nós declaramos a lei inconstitucional ou se não, se declaramos ela constitucional. Mas para reconhecer isso, tem algo que antecede, que é a medida provisória 366 de 2007. Então, esse como se nós pensássemos esse problema, a MP 366 de 2007, saíssemos da mesa e, incidentalmente, fôssemos resolver a questão relacionada à medida provisória. O nosso problema aqui é a 11.516 de 2007. É por esse motivo que nós estamos aqui, fazendo controle concentrado. Mas tem uma questão anterior a isso, relacionada à MP. Então, saímos daqui, fomos para aqui do lado, do quartinho, incidentalmente, resolver a questão da MP 366 de 2007. E qual era o problema da MP 366 de 2007? É o problema caracteristicamente brasileiro, né, da esperteza, fruto da imaginação e criatividade brasileira. Por quê? O artigo 62, parágrafo 9 da Constituição, que é o artigo que trata das medidas provisórias, tem vários parágrafos, vê que já está no nono, acho que 12 parágrafos. No nono diz o seguinte: quando for feita uma medida provisória, antes de nós levarmos isso para a deliberação do Congresso Nacional, é necessário que uma comissão de parlamentares mista, composta por deputados, composta por senadores, apure essa medida provisória antes, faça um relatório e aí lá o Congresso vai decidir se a medida provisória vai ser convertida em lei ou se não vai ser convertida em lei. O que os parlamentares faziam? Mediante resolução, que é essa resolução 1 de 2002. Os parlamentares, para não dificultar os trabalhos, ao invés de ter uma comissão mista para fazer essa apuração, colocavam tão somente um relator, um parlamentar só, fazia ali um rascunho, uma minuta, é constitucional, essa medida provisória deve vingar ou não deve vingar, e levava adiante, eles aprovavam ou não, e a medida provisória se transformava em lei. E aí, quando isso chegou lá no STF, o STF falou, muito
bem, vamos avaliar a Lei 11.516 de 2007. Mas aí alguém levantou a mão e falou, mas espera aí, essa Lei 11.516 de 2007, ela é filha da medida provisória 366 de 2007. Então, vamos ver se a mãe é constitucional ou se ela tem alguma inconstitucionalidade. Porque se ela tiver alguma inconstitucionalidade, esse nosso problema principal aqui, ele pode estar viciado a reboque. E aí se descobriu, se percebeu, que não cumpria-se a regra do artigo 62, parágrafo 9º da Constituição. E não se cumprindo essa regra, nós estamos diante de um vício formal por violação aos pressupostos objetivos do ato. Não tem como converter medida provisória em lei sem cumprir as regras para isso, certo? E aí vem a questão, a pergunta. Tudo bem, nosso Supremo Tribunal Federal, tudo isso para a gente introduzir aquilo que a gente conversou lá no top. Nosso Supremo Tribunal Federal, estamos aqui reunidos num controle de constitucionalidade concentrado, que, portanto, aquilo que a gente entender, decidir, vai ter efeito geral para decidir sobre a Lei 11.516. Mas, antes disso, a gente precisou mexer com a MP 366 de 2007, que redundou numa interpretação adequada para o artigo 62, parágrafo 9º. Então, apenas isso que a gente decidiu aqui no principal vai ter efeito erga omnes, ou aquilo que a gente resolveu lá no quartinho, incidentalmente, em razão desse problema principal, também vai ter efeito erga omnes? Essa que é a pergunta. E a decisão que se chegou, muito simples, né? Que vocês já entenderam, é que o combo todo vai ter efeito erga omnes, porque não faria sentido o Supremo Tribunal Federal parar para decidir uma questão principal em controle concentrado e aquilo que foi decidido à parte, em razão daquilo que estava sobre a mesa, não ir a reboque, não ir no pacote. E aí vem o problema, porque como poderíamos sair dessa tela sem mais um probleminha? O ponto é, muito bem, tudo certo. Só que a gente vem decidindo sobre medida provisória sem respeitar o 62, parágrafo 9º da comissão mista há uma vida, há um tempão. Quantas medidas provisórias foram convertidas em lei dessa forma? Então, todas elas vão nesse pacote, todas aquelas relações vão ficar prejudicadas. E aí vem a solução simples do artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é a modulação dos efeitos. Quando eu percebo que a segurança jurídica pode ser afetada, que excepcional interesse social pode ser afetado, a boa-fé pode ser afetada. Então, o que eu faço? Existe a possibilidade, eu, STF, de modular os efeitos. E eu os modulo a partir de uma decisão por quórum qualificado de 2/3 dos 11, que equivale a 11 ministros. E foi o que aconteceu nesse caso. Foi, de fato, declarado inconstitucional essa resolução que afetava o artigo 62, parágrafo 9º, a fim de que não apenas um relator, mas uma comissão mista fizesse análise da medida provisória, mas isso não prejudicou as medidas provisórias anteriores. Por quê? Porque se modulou os efeitos. É só daqui para frente, daqui para trás, deixa como está, deixa os defuntos tal como estão. Tá? Outro ponto, controle incidental e controle concentrado abstrato, seu efeito erga omnes. Isso a gente já viu no tópico anterior, é o mesmo item, é o mesmo tópico, mas agora um desdobramento distinto. O desdobramento é o seguinte, é muito interessante essa parte da matéria. Desdobramento é o seguinte, vocês que estudam o processo civil sabem que um dos institutos lá no processo civil, que, claro, conta com menção na Constituição, é o Instituto da Reclamação. Então, o que é uma reclamação? Primeiro, a reclamação ela não é um recurso. Então, você não está no curso de um processo, aí você vai interpor um recurso. Não. Você está no curso de um processo, ou não necessariamente um processo, enfim, que a reclamação é uma ação por si só, e você percebe que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela foi desrespeitada. Entende? Não qualquer decisão do STF.
Uma decisão que o STF tomou em controle de constitucionalidade concentrado. O que isso quer dizer? Se o STF tomou essa decisão em controle concentrado, isso teve efeito erga omnes, isso teve efeito para toda a administração pública, para todo o poder judiciário. Só o poder legislativo que fica com as mãos soltas para continuar legislando, mas tem que cumprir enquanto não legisla uma, uma coisa nova. E aí o ponto é, eu poderia me valer de reclamação, eu poderia ajuizar uma reclamação, até mesmo para questionar aquilo que o STF decidiu, mas que não decidiu em controle concentrado, que não decidiu a partir de súmula vinculante, mesmo numa decisão ou outra do STF, num recurso extraordinário, por exemplo, uma decisão do STF num recurso extraordinário, eu poderia reclamar essa decisão do STF para que ela se operasse no meu caso. O entendimento que se tem a partir da Constituição é que a reclamação ela advém apenas de controle de constitucionalidade concentrado e de súmula vinculante, porque são os institutos que vinculam os demais. São esses institutos que vinculam os demais. São essas decisões do STF que vinculam os demais. A decisão do STF no recurso extraordinário não era para vincular todo mundo. Só que o que acontece? O Código de Processo Civil, que é novo, né? 2015, já não é tão jovem, já é uma criança, já, né? O Código de Processo Civil, de 2015. Ele vem dizendo o seguinte: olha, não só em controle concentrado, não só súmula vinculante, decisões do STF em geral, né, que encontraram ali certa pacificação, são os termos lá eu acho que é isso mesmo, 988, por ali, do Código de Processo Civil, menciona que não apenas isso, mas outros temas também, outras decisões também do STF podem ser objeto, ser reclamadas mediante reclamação. É possível que isso chegue ao STF em algum momento para ele decidir se essa previsão do Código de Processo Civil é constitucional ou se não é constitucional. Mas o fato é que isso que previu o Código de Processo Civil. Enquanto estiver por aí, a quem aproveitar vai utilizando. Mas uma interpretação que me parece mais adequada, nos termos da Constituição, é que essa reclamação, esse mecanismo, esse instituto, ele só deve ser utilizado quando nós estivermos diante de um controle concentrado e não diante de um controle difuso. Só quando nós estivermos diante de uma súmula vinculante, porque esses são os dois braços do STF para vincular os demais. E a sua decisão estaria sendo, a autoridade de sua decisão estaria sendo respeitada com lastro para se ajuizar uma reclamação, a meu ver, apenas nessas duas hipóteses. Mas, obviamente, que se o meu cliente precisar de uma reclamação e o Código de Processo Civil ainda prever isso, o STF ainda não estiver declarado a inconstitucionalidade, tenho absoluta certeza que nos valeremos desse mecanismo para vindicar os direitos do cliente. Mas, pensando academicamente, não me parece ser o mais adequado. Muito bem, vencemos aí as nuances do controle difuso, que ele é pequeno, mas ele é danado, ele tem ali, não quer passar em branco, então tem muitas discussões que emergem do controle difuso, é como aquela propaganda de veículo, não sei se eu vou me lembrar, alguma coisa como gigante para quem anda, não é isso, não vou lembrar, que é engraçado. Compacto para quem vê, gigante para quem anda, alguma coisa assim. Então, você olha o carro de fora, você vê que o carro é pequeno, mas quem está dentro do carro se sente muito confortável. Então, é gigante para quem anda e compacto para quem vê. O difuso é mais ou menos assim. Você olha de fora, ele parece compacto. Você não dá nada por ele. Você vai cavando o tal do difuso, aí você vai percebendo que
que ele tem suas nuances, seus desdobramentos. Confuso, né, professor? Então, faz parte, mas vamos digerindo aos poucos, vamos digerindo aos poucos. O difuso é confuso, é danado. Muito bem, vencemos o difuso, adentramos aqui, vamos ver alguns breves pontos do controle concentrado. Primeiro que o controle concentrado, a gente já entendeu essa ideia, né, gente? É concentrado porque ele está concentrado num tribunal. Então, o Supremo Tribunal Federal faz controle concentrado. E o faz a partir da Constituição, Constituição Federal. Os tribunais estaduais também fazem controle concentrado. Por quê? Porque em todos os estados da federação tem uma Constituição, a Constituição estadual. Ela deve obedecer à Constituição Federal, obviamente, mas o fato é que no estado de São Paulo tem uma Constituição, Minas Gerais tem uma Constituição, Amapá tem uma Constituição, e assim por diante. Então, por isso, é possível fazer controle concentrado tanto no Supremo Tribunal Federal, tendo por parâmetro a Constituição Federal, quanto nos tribunais de justiça estaduais, tendo por parâmetro as suas respectivas constituições estaduais. E nessa aí, para a gente pensar apenas aqui na perspectiva do controle concentrado em nível federal feito pelo Supremo Tribunal Federal, isso é feito a partir de 5 possibilidades, 5 ações que trazem à tona a operação de controle concentrado. Primeiro, a famosa ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, que são os sinais trocados. Então, às vezes, eu estou indo buscar a inconstitucionalidade. Às vezes, eu estou indo buscar a confirmação da constitucionalidade. Então, quando eu estou querendo a inconstitucionalidade, eu vou para a ADI. Quando eu estou querendo confirmar que é constitucional, eu vou para a ADC. Tem a possibilidade da chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a tal da ADPF, tem lei própria, que é a 9882 de 99, é muito parecido com a 9868, que disciplina a ADI, ADC e ADO. A ADPF tem lei própria, que é a 9882 de 99. Aí temos a ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Percebi que há ali uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela precisa de uma norma, que a gente aprendeu lá em teoria da Constituição. Ela precisa de uma norma que traga a ela efetividade. Para trazer a ela efetividade é porque há uma omissão inconstitucional. Isso pode ser provido mediante a chamada ADO. E temos a representação interventiva, a intervenção federal, IF, né? Que a gente também já estudou quando estávamos lá em Organização do Estado dos Poderes. Quando a gente viu do artigo 34 a 36, sobre a intervenção federal e o trâmite, a gente percebeu que havia ali espécies de intervenção. Então, sempre vem do presidente da República, mas a intervenção ela poderia ser espontânea do presidente da República, ela poderia ser solicitada pelo Legislativo ou pelo Executivo, ela poderia ser requisitada pelo Poder Judiciário e ela poderia ser provocada pelo Procurador-Geral da República junto ao STF, para que o STF determinasse que o presidente da República decretasse a, a, a intervenção federal. É justamente essa espécie que demanda provocação do Procurador-Geral da República junto ao STF, que é a tal da representação interventiva que provoca controle concentrado, embora não abstrato concreto. A gente vai ver melhor sobre isso nesse caso aqui. Então, tem essas 5 possibilidades aí para fazer controle concentrado. A gente vai ver cada uma delas, não vamos ver tudo hoje, obviamente. A gente vai começar vendo aqui alguns detalhes sobre ação direta de inconstitucionalidade, a primeira ADI. E o primeiro ponto é, qual é o objeto para eu ajuizar uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade? Lembrando que o que eu quero é nada mais, nada menos que fazer um comparativo entre a lei e a Constituição, para ver se a lei está de acordo com a Constituição, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Agora, essa lei que eu levo numa ADI, ela precisa ser uma lei federal,
ou uma lei estadual. Ela não pode ser uma lei municipal, gente. Ela não pode ser uma resolução, não pode ser um decreto, porque o objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, em regra, as exceções veremos mais para frente, mas em regra será lei ou ato normativo federal e estadual. O controle de constitucionalidade é o principal objeto da ação. Isso aqui a gente, né, tá mole, mole, a gente já aprendeu. Porque no difuso, o controle de constitucionalidade, ele é o quê? Ele é secundário, ele é incidental. Eu fui lá levar o caso concreto e descobri que precisava fazer controle de constitucionalidade para resolver o problema. Aqui no controle concentrado, não. Aqui o principal objetivo dessa ADI é fazer o controle de constitucionalidade, é saber se a norma está de acordo com a Constituição. Então, o principal objeto da ação é o controle de constitucionalidade. Essas leis, né, a gente tem ali o rol de leis descrito no artigo 59, que são as espécies normativas, né, sendo que o objeto da DI, lei federal, e lei estadual. E aqui merece a gente fazer um apontamento, trabalhando na ideia das exceções, que a lei ou ato normativo, já diz aí o texto da Constituição, precisam ser normativos, precisam ter normatividade. O que é ter normatividade? Ter normatividade é, eu estou promulgando essa lei. Essa lei, ela está trazendo alguma coisa nova. Eu estou revogando uma lei anterior, ou estou inovando, não tem nada anterior, eu estou começando a tratar sobre esse tema que não tem lei ainda. Então, para ser normativo, é preciso ser genérico, é preciso ser abstrato, é preciso ser inovador. Lei é uma coisa que inova, uma coisa que traz algo novo para a ordem jurídica. Agora, decreto, em regra, não inova. Resolução, em regra, não inova. O que eles fazem? Eles vão dar um detalhamento a respeito da lei. Então, vamos pensar assim: aqui está a Constituição, no topo. Logo abaixo tem a lei. Então, a Constituição estabelece contato direto com a lei. Por isso, a partir da lei, a partir dessa Constituição, eu faço controle de constitucionalidade dessa lei, para ver se a lei está de acordo com a Constituição. Certo? O decreto, a resolução, está abaixo da lei. E esse decreto e resolução, ele precisa estar de acordo com a lei. O objetivo dele é estar de acordo com a lei. Lei que, por sua vez, tem o objetivo de estar de acordo com a Constituição. Então, se o que eu estou querendo apurar é essa lei, eu faço controle de constitucionalidade com a Constituição que está aqui em cima. Se o que eu estou querendo apurar é a resolução, o decreto que está aqui embaixo da lei, então eu vou pegar isso e comparar com a lei, não com a Constituição. Então, se eu estou comparando com a lei e não com a Constituição, eu estou fazendo aqui controle de legalidade. Ao passo que aqui, com a lei para cima, eu estou fazendo controle de constitucionalidade. Agora, qual que é o problema? O problema é que, às vezes, essa resolução, esse decreto que está aqui embaixo, né, ele vem disfarçado de decreto de resolução, ele vem na humildade. Estou aqui, eu sou decreto, eu sou resolução, eu só faço controle de legalidade, na humildade. Mas, na verdade, lei ele é. Ele está vestido de resolução, ele está vestido de decreto, mas lá no fundo ele é lei. Tá? Então, ele só veio disfarçado. E por que lá no fundo ele é lei? Por que lá no fundo ele estabelece contato direto com a Constituição? Porque ele tem normatividade. O que é ter normatividade? Ele está inovando. Ele não veio simplesmente descrever, trazer detalhes sobre o que a lei dizia. Não, ele veio todo, né, pompa, inovando na ordem jurídica. Ou seja, ele fez o que uma lei faz. Então, se ele fez o que uma lei faz, se ele é tão genérico, abstrato como uma lei, então, por mais que ele esteja vestido de resolução, na humildade, por mais que ele esteja vestido de decreto, na humildade, a partir dele é possível fazer
controle de constitucionalidade e não controle de legalidade. O exemplo, eles têm no material de vocês, essa portaria, veja. Se aqui está a Constituição, aqui está a lei, aqui está o decreto, imagina onde está a portaria. A portaria está aqui, ó, rastando no chão da pirâmide. Mas essa portaria danada aí, a 158 de 2016, ela veio vestida de portaria, né? Humildade das humildades legislativas. Mas ela veio inovando na ordem jurídica. Ela veio inovando na ordem jurídica para falar o quê? Ela veio dizendo assim, olha, pessoas homossexuais não podem doar sangue. A doação de pessoas homossexuais está comprometida. Então, nós aqui do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, nós estamos dizendo que por intermédio dessa portaria, que sangue de homossexual destinado à doação, a gente não aceita. E, evidentemente, essa lei não se coaduna com essa portaria, né, bem dizer, ela não se coaduna com a Constituição. E a gente, no primeiro momento, poderia pensar, muito bem, então, vou verificar se essa portaria ela está alinhada com a lei. Porque se ela não estiver alinhada com a lei, então ela vai ser declarada inválida, porque eu estou fazendo um controle de constitucionalidade. Só que essa portaria que trouxe essa lei, dizendo que homossexuais não deviam, a doação de homossexuais não deveria ser aproveitada, ela inovou na ordem jurídica. Não havia lei, não havia decreto, não havia nada que tratasse alguma coisa sobre isso. A portaria veio do nada e tratou sobre isso. Então, nesse caso, eu posso estabelecer contato direto da portaria com a Constituição? Posso. Por quê? Porque essa portaria só está vestida de portaria. Entrou como espiã para trazer normatividade, para inovar. Então, por isso, eu faço controle de constitucionalidade dessa portaria e não controle de legalidade. Mas lembre, qual a regra? A regra é lei ou ato normativo federal ou estadual. Essa é a regra. Mas, se uma portaria, se um decreto, se uma resolução vem com normatividade, com abstração, é genérica, inova, então é possível que seja feito controle de constitucionalidade. Quanto ao objeto de ação direta de inconstitucionalidade, em relação com a Constituição, questiona-se: eu posso fazer controle de constitucionalidade de súmula mediante ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade? E a resposta é não. Por quê? Súmula inova? Não. Súmula não inova. A súmula é dotada de normatividade? Não. O que é a súmula? A súmula, a gente já teve uma aula só sobre súmulas, né? A súmula, ela é um desdobramento de uma construção jurisprudencial. É a decisão repetida, a decisão reiterada dos tribunais, que acabam por encapsular uma forma de decidir sobre determinado tema, e isso acaba virando uma súmula. Mas a súmula, ela não é dotada de normatividade, razão pela qual ela não é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ah, mas e se a súmula estiver toda errada? Ela pode ser cancelada, ela pode ser revista, tem lei própria para isso, nos termos como um desdobramento da Constituição. Mas sobre a súmula não se lança controle de constitucionalidade. E sobre emenda à Constituição? Lembra lá da teoria da Constituição. Tem o poder constituinte originário, que criou o Estado do ponto de vista jurídico. E em desdobramentos vem o poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado ele pode ser reformador, ele pode ser revisor ou ele pode ser decorrente. O poder constituinte derivado reformador é o que trata da emenda à Constituição, artigo 60 da nossa Constituição. Ou seja, o texto pode ser
modificado? Pode, desde que respeitado os termos do artigo 60. 3/5 do Congresso Nacional, em 2 turnos, nas 2 casas. Se for respeitado tudo isso, é possível emendar a Constituição. E essa emenda à Constituição pode ser objeto de ADI? Pode sujeitar a controle de constitucionalidade? Sim, a emenda também pode se sujeitar a controle de constitucionalidade, porque a emenda à Constituição, obviamente, que ela tem normatividade. Medida provisória, da mesma forma, medida provisória também se sujeita a controle de constitucionalidade, inclusive no que toca às suas pedras básicas. Artigo 62, ela precisa ser o fato que enseja uma medida provisória precisa ser relevante e urgente, embora na maioria dos casos não é nem relevante nem urgente, tá? Mas isso aí pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Esse ponto aqui que eu já expliquei, mas vamos fechar aqui. Regulamentos subordinados ou de execução e decretos se sujeitam a controle de constitucionalidade? Não em regra. Por quê? Porque se trata de de fonte normativa secundária. Então, um regulamento, um decreto, ele tem submissão à lei. Então, ele faz controle de legalidade, vê se a lei está de acordo com ele. Essa é a regra. Mas a gente viu que, eventualmente, mesmo um regulamento, mesmo uma resolução, mesmo um decreto, pode acabar estabelecendo contato direto com a Constituição, caso seja dotado de normatividade, caso inove, caso seja genérico, caso seja abstrato. E um exemplo disso, para a gente finalizar aqui os nossos trabalhos, um exemplo disso é o chamado decreto autônomo. Decreto autônomo, artigo 84, inciso 6 da sua Constituição, linhas A e B, salvo engano. Porque o decreto, como eu disse, em regra, não há controle de constitucionalidade do decreto. Por quê? Porque o decreto é uma norma secundária, uma fonte normativa secundária. Sendo secundária, então, se trata de um controle de legalidade. Mas o decreto autônomo, ele é só decreto no nome, porque ele inova. Ele vem vestido de decreto, mas ele é autônomo. Ele não depende de uma lei, como um decreto, em regra, depende. Então, ele inova. E se ele inova, se ele é decreto autônomo, então ele também se sujeita ao controle de constitucionalidade. Certo? Com isso, minhas amigas queridas, a gente avança aqui para a nossa questão, né? Para fechar o pacote aqui, para fechar os trabalhos, uma questão um pouquinho mais comprida. Pedir à Nube a gentileza de fazer a leitura para a gente. Hoje, comentários de Luzanira e Letícia. E aí a gente fecha aqui os trabalhos. Bom, vamos lá? Lei Estadual de Iniciativa do Deputado X prevê a criação de 300 cargos de fiscal de rendas e determinou o seu preenchimento no mesmo ano, sem a previsão da receita necessária para fazer frente a tal despesa. Realizado o concurso público e depois da posse e exercício dos 100 primeiros aprovados, o governador ajuiza ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, arguindo a invalidade do diploma legal por vício de iniciativa e por não indicar a fonte de receita necessária. Considerando as normas existentes a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa que indica o correto posicionamento do STF. Vamos voltar no anunciado para a gente entender? Vamos devagar? Olha lá. Lei estadual, pode ser uma lei aqui do Estado de São Paulo, de iniciativa do deputado X, previu a criação, né? Então, se é uma lei estadual de iniciativa do deputado X ou de um deputado estadual. Então, estamos falando aqui do Estado de São Paulo. Previu a criação de 300 cargos de fiscal de rendas e determinou seu preenchimento no mesmo ano, sem indicar a previsão da receita necessária para fazer frente a tal despesa. Então, veio aí uma lei estadual de iniciativa de um deputado que
previa que iria que tiver abertura de cargos públicos, né? Foi feito o concurso público e depois da posse, o exercício dos 100 primeiros aprovados. O governador, ele ajuizou uma ação, uma DI, perante o STF, lembrando que o governador é um dos legitimados, artigo 103 da Constituição. Lembrando que uma lei estadual é objeto para uma DI, que é o que a gente acabou de ver, tá? Então, o governador, verificando que havia ali pertinência temática para o seu estado, o governador ajuizou uma DI perante o STF, arguindo a invalidade do diploma legal por vício de iniciativa e por não indicar a fonte de receita necessária. Ou seja, o que o governador está dizendo? Olha, a deputada estadual Letícia Dourado veio com essa lei aí para abrir esses 300 cargos. E foi feito, abriu, e 100 pessoas já assumiram posse, inclusive. Só que tem uma questão: para fazer esse tipo de lei, a iniciativa, a gente lembra lá da inconstitucionalidade formal, de vício subjetivo, né? Inconstitucionalidade formal propriamente dita de vício subjetivo. A iniciativa para isso aí não é deputado, não. A iniciativa aí é outra pessoa, é o governador, digamos. E mais, para abrir concurso dessa natureza, para fazer lei dessa natureza, é preciso saber de onde que esse dinheiro vai sair para pagar esse povo. Não pode ser assim, coloco 300 cargos aí na praça, abro concurso, dou provimento, coloco posse, e agora quem é que vai pagar a conta? Então, o governador levou isso para apreciação do STF. Considerando as normas existentes a respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa que indica o correto posicionamento do STF. Vamos lá, Nuno. Não terá alternativa senão declarar a inconstitucionalidade da lei por vício de iniciativa, com efeitos ex tunc, e julgar de plano inválido o concurso público, determinando a exoneração de todos os fiscais aprovados e a anulação dos atos por eles praticados. E aí? Era isso? Seria isso que vocês fariam? Olha como que a assertiva começa. Não terá outra alternativa, ou seja, somente esse é o caminho. Então, se no direito vem com essa história de somente, nunca, sempre, você já pode desconfiar, porque no direito sempre tem um caminho alternativo, paralelo. É na tangente que a gente trabalha, né? Então, olha aqui, não terá alternativa se não declarar inconstitucionalidade de lei por vício de iniciativa, com efeitos retroativos, e julgar inválido o concurso público desse povo todo, que já tomou posse, determinando a exoneração de todos os fiscais aprovados e anulação dos atos por eles praticados. Imagina o rebuliço que isso provocaria. Você estudou para o concurso, você investiu, você pagou aula, você pagou livro, passou, foi aprovado, não só você, como 100, tomaram posse, já está ganhando seu rico dinheirinho, quando então vem o governador e fala, então, mas só podia fazer se a iniciativa fosse minha, não foi minha, vocês que se danem. Então, parece que essa letra A não seria uma possibilidade. Letra B de bola. Cheirando modulação dos efeitos, né? Então, Letra B. Não poderá acatar os argumentos da ação direta, uma vez que o governador foi quem autorizou a realização do concurso e deu posse aos candidatos, de modo que a ação proposta por ele mesmo viola a segurança jurídica, denotando conduta contraditória. ou seja, o que essa assertiva está dizendo? Mas espera aí, o governador está sendo contraditório. É um fanfarrão esse governador. Por quê? Tá certo, a iniciativa era para ser dele, mas ele não tomou a iniciativa, a deputada Letícia Dourado tomou a iniciativa. Só que ela só tomou a iniciativa, a lei não foi feita só com isso. Teve a iniciativa, passou pela Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa deliberou, aprovou.
Depois que a Assembleia Legislativa deliberou e aprovou, sabe para a mão de quem que isso foi? Foi para a mão do governador. E sabe o que o governador fez? O governador sancionou. E mais, depois que os candidatos foram aprovados, lá na posse, o governador apareceu, tirou foto com os primeiros colocados, deu posse para todo mundo. Então, como assim que agora essa lei vai ser declarada inconstitucional? Então, digamos, essa incoerência comportamental do governador seria um impedimento para acatar os argumentos da ação direta de inconstitucionalidade? E a resposta é não, tá? Então, guarde essa informação. A iniciativa tinha que ser do presidente, a iniciativa tinha que ser do governador, mas não vieram deles. Mas lá na ponta, quando a lei foi aprovada, eles aprovaram. Ou seja, essa sanção do governador convalida aquele problema lá do começo? Não, não convalida. Por mais que o governador, por mais que o presidente lá na ponta tenha dito, ah, tudo bem, vida que segue. Não, continua sendo inconstitucional. Letra C. Deverá realizar uma ponderação de princípios e poderá, ao final, decidir pela constitucionalidade da lei e pela sua manutenção no ordenamento jurídico, apesar da afronta à Constituição, caso em que julgará improcedente a ação. Isso é Ou seja, blasfêmia, né? ó, é inconstitucional mesmo. Mas, vamos dar um jeitinho? Vamos fazer uma ponderação de princípios? Então, de um lado está essa inconstitucionalidade absurda, material e formal. E do outro lado está o povo que tomou posse, e a segurança jurídica, tá? E a boa-fé, e o excepcional. Não dá. Então vamos fazer uma ponderação, vamos nos valer aqui da doutrina alemã, Tribunal Federal Alemão, Robert Alex, vamos fazer o seu pesamento, concordância prática, harmonização, e aí vamos impedir esse prejuízo. Esse é o caminho, ou seja, deixar de declarar, não só deixar de declarar a inconstitucionalidade, como decidir pela constitucionalidade dessa lei flagrantemente inconstitucional. Ao que tudo indica, a resposta é não. Então, uma lição paralela aqui para a gente. Não se intimide com questões grandes. Às vezes a questão grande não é a questão mais difícil. Às vezes a questão grande ela só é grande, mas não quer dizer que ela é difícil. E o que que ela faz? Ela te intimida. Então você fala, poxa, tem aqui uma questão grande e uma pequena, vou para a pequena. Aí você quebra a cabeça lá na pequena, você não sabe. Quando essa questão grande, se você fizesse uma leitura atenta, pela lógica, ainda se você não tivesse o conhecimento, mas pela lógica, você descobriria do que se trata. Letra D de dado. Poderá, ao declarar a inconstitucionalidade e pelo voto de 2/3 dos ministros, restringir os efeitos da decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, preservando os atos já praticados pelos fiscais. Então, qual é o nome disso, gente? Modulação. Os efeitos da Modulação decisão. dos efeitos. Então, declarou inconstitucional? Sim. A lei é inconstitucional? É. Mas ela pode trazer um prejuízo enorme? Pode. Então, o que a gente faz? A gente mantém a validade até aqui, para preservar esse povo todo aí que foi aprovado, e daqui por diante ela está sendo declarada inconstitucional, né? Então, modulou os efeitos. Então, é um caso prático, fácil aí para a gente entender. Efeitos especiais, letra D de dado. Última questão, para a Bom, gente. eu preciso sair, tá? Fica à vontade, Eu doutora faço Rosângela. amanhã. Amanhã eu revejo. Tá Boa bom. Um noite, gente. abraço. Com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos lá, para a gente fechar. Medida provisória Z, embora tendo causado polêmica na data de sua edição, foi convertida, em julho de 2014, na Lei Y. Inconformado com o posicionamento do Congresso Nacional, o principal partido de oposição, no mês seguinte,
ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, atacando vários dispositivos normativos da referida lei. Todavia, no início do mês de fevereiro de 2015, o presidente da República promulgou a Lei X, revogando integralmente a Lei Y, momento em que esta última deixou de produzir os seus efeitos concretos. Nesse caso, segundo entendimento cristalizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os efeitos produzidos no intervalo de tempo entre a promulgação e a revogação da Lei Y. Primeiro ponto aqui. Vocês entenderam o enunciado? Sim. Letícia, tá por aí, Letícia? Deixa eu ver se... Estou vendo aqui a mensagem da Letícia. Quem é Jack? Não dá para dizer agora. Mas, enfim. Porque eu quero saber. Diremos em momento oportuno. Mas é um filme, gente. É um filme. Não é? Vocês que são mais jovens, vocês não lembram. Mas é um filme. A medida provisória Z, embora tendo causado polêmica na data de sua edição, foi convertida em julho de 2014 na Lei Y. A medida provisória tem 60 dias, foi convertida na lei. Inconformado com o posicionamento do Congresso, o principal partido da oposição no mês seguinte ajuizou a ADI, atacando vários dispositivos normativos da referida lei. Todavia, no início do mês de fevereiro de 2015, o presidente da República promulgou a Lei X, revogando integralmente a Lei Y, momento em que esta última deixou de produzir os efeitos concretos. Então, veja, quem trouxe a Lei Y lá na ponta foi o presidente, com a medida provisória Z. Essa medida provisória Z se transformou na Lei Y, certo? Essa Lei Y foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade por um partido lá que não se conformou, e tempos depois, início de 2015, veio o presidente e ele mesmo, com a Lei X, revogou a Lei Y, que ele deu o ensejo. E aí? Essa Lei Y estava sendo discutida em ADI. Qual a consequência? Letra A. Letra A. Deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os efeitos produzidos no intervalo de tempo entre a promulgação e a revogação da Lei Y. Certo ou errado? Ou seja, a Lei X veio e revogou a Lei Y. Mas a Lei Y, que está sendo discutida na ADI, ela precisa continuar sendo discutida na ADI, porque, afinal de contas, ela gerou efeitos enquanto ela estava viva. Ela perde objeto, né? Então, letra B. Deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, de modo que se possam discutir os efeitos produzidos no tempo entre a edição da medida provisória Z e a revogação da Lei Y. Então, tanto a letra A quanto a letra B, deverá a ADI seguir a sua regular tramitação, com desdobramentos diferentes, mas dizendo que a ADI continua. C. Deverá ser reconhecido que a ADI perdeu seu objeto, daí resultando a sua extinção, independentemente de terem ocorrido ou não efeitos residuais concretos. D. De dado. Em razão da separação de poderes, deverá ser reconhecida a impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal avaliar as matérias debatidas sobre a ótica política pelo Poder Legislativo. Sempre tem uma nada, né? E aí? Vocês vão de quê? Vou dizer. Nube vai de C, deixa eu ver, Letícia. C também. Vocês são muito aplicadas. Resposta correta, é isso mesmo. Então, veja, essa ADI, ela existia porque a Lei Y existia. Uma vez que a Lei Y deixou de existir, com a revogação pela Lei X, por mais que tenha sido pelo presidente
E o presidente que começou essa bagunça toda, pouco importa. Não tem mais objeto. Se não tem mais objeto, então o processo, essa ADI deve ser extinta, né? E aí cabe, claro, ao Congresso Nacional tratar dos efeitos daquela lei enquanto ela estava em vigência, né? Mas o processo mesmo, a ADI, ela é extinta por perda do objeto, como bem pontuou a doutora Nobel Cherati. Bom, minhas queridas, obrigado demais aí por acompanharem até aqui. Hoje a gente ficou, né, mais tempo do que costuma e começou mais tarde, ainda acabou mais tarde ainda, né, do que costuma acabar. Mas eu espero que tenha sido Como é suficiente. que é o nome do filme mesmo? Jack? Depois eu digo, Curiosa agora. fora do ao vivo, que alguém Não, pode tá interpretar bom. mal ou tal, sei lá. Mas, na verdade, um professor de processo penal, o professor Hamilton Eliburi Júnior, que inclusive foi meu orientador do TCC, ele sempre falava isso em aula, vamos por partes, como diria o Jack. Aí eu peguei, mas a gente depois esclarece devidamente, tá bom? Núbia, Letícia, um abraço para vocês. Amanhã é dia legítimo mesmo, assim, de carnaval, e me pergunto, vocês topariam aparecer amanhã? Porque por mim, eu apareço, a gente já toca o barco. Pode ser. Letícia disse sim, Núbia disse sim, então a gente está por aí, né? O que a gente gosta da vida mesmo é direito constitucional. Claro. Trabalho o Então, tempo todo. então a gente segue, tá bom? Eu estou aí nas pesquisas da vida, carnaval, nem sei o que é isso. Vai dar tudo certo. Gente, um Muito abraço. melhor Até que amanhã, carnaval. então. Tchau, tchau.